gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Agosto foi um mês que rendeu muito em questão de leituras. Eu consegui finalizar 20 livros. Na sua maior parte foram livros bons, mas tiveram alguns que realmente não funcionaram muito pra mim, que eu não curti. Então vamos lá, né, gente? A primeira leitura que eu finalizei em agosto foi de um conto da Nana Palvoli, ou Palvoli, não sei como se pronuncia o sobrenome dela, que é Tarde Doce como Algodão Doce. A história desse conto basicamente é a de que duas pessoas se encontraram por acaso, se atraíram uma pela outra, elas estavam trabalhando e o outro no passeio, e aí os dois decidiram levar esse passeio adiante e começam a se envolver e tudo mais, e eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse conto, porque apesar de eu ter curtido, não foi tudo o que eu esperava. Eu tinha acabado de terminar um outro livro da autora, que é aquele Além do Olhar, que foi um livro que eu super devorei. Ele tem 700 e poucas páginas. Eu li de um dia pro outro. Tão bom, de tão envolvente que foi. Eu acho que eu fiquei esperando algo parecido, assim. Não com a mesma temática, mas algo no mesmo estilo, sabe? Que realmente me envolvesse, e isso, infelizmente, não aconteceu muito. Na verdade, pra mim, o conto tava sendo ótimo. Tava super, quase dando 4 estrelas. Só que o mocinho da história faz uma coisa que pra mim acabou a história naquele momento. Eu não suporto, não sou obrigada a passar pano. Então dei 3,5 estrelas. O próximo livro da minha lista foi Croata Deslumbrante. Ele é o 9º conto da série Sem Fronteiras para o Amor. Curti muito esse conto, eu dei 4,5 estrelas pra ele. Nesse conto nós vamos conhecer a Lea. Ela sempre foi uma pessoa muito focada, só que ela perdeu a irmã. E a irmã era uma pessoa muito aventureira, e aí ela decidiu que ela ia mudar a vida dela e começou a viajar pelo mundo todo. Ela sempre tem um jeito diferente de escolher um próximo destino e tudo mais. Ela acaba decidindo ir para a Croácia, e ela está em uma boate, e ela acaba se encontrando com um croata, que é o... não lembro o nome dele, gente. Enfim, ela encontra esse croata, os dois se sentem muito atraídos um pelo outro, e ele é uma pessoa bem diferente, sabe? Ele tem essa conexão meio que imediata com ela, e os dois acabam querendo se conhecer. Ele decide mostrar o país pra ela, apresentar a Croácia pra ela. E aí que a história vai se desenrolar. Eu não posso contar muita coisa, porque é um conto de 100 e poucas páginas, mas eu adoro a Aline Santana, gosto de tudo que ela escreve. Foi um conto, assim, muito bom. Acho que era o que eu tava precisando ali no momento. Próximo livro que eu finalizei foi Que Seja Doce, da Sara Fidelis. Foi meu primeiro contato com essa autora. E é uma história bem fofa. Esse livro, ele conta a história da Robin. Ela faz 5 anos que perdeu o namorado em um trágico acidente. E ela cria o filho praticamente sozinha. Também cuida bastante da avó, que sempre foi a representação materna ali na vida dela, a base da vida dela. Ela acaba sendo transferida do emprego e tem que se mudar para uma outra cidade. O dinheiro não tá fluindo tão bem, então ela tem que dividir o apartamento com uma pessoa, encontrar um colega de apartamento. Aí que ela acaba conhecendo o Dominic. Ela começa a conversar com o Dominic e acontece uma confusão aí com os nomes. A Robin acredita que o Dominic seja a Dominic, e o Dominic acredita que a Robin seja o Robin. Então, assim, tem uma mega confusão, e aí não preciso nem dizer a surpresa que acontece quando eles veem que são homem e mulher que vão morar juntos, ainda com uma criança. É uma história muito legal, muita confusão. Nossa, vale muito a pena a leitura é super rápida. Dei 4,5 estrelas pra esse livro. Aí eu resolvi fazer uma releitura de 2 livros que eu li logo no início do meu blog, que foi em 2013, se não me engano, ou foi 2012 que eu fiz essa leitura. Foram os primeiros livros de parceria que eu recebi. Eu li no notebook porque eu não tinha um celular que lesse o arquivo. Então, assim, é lá de muitos anos atrás. Eu decidi que eu ia reler, porque eu comprei os livros alguns anos depois e ficou por isso mesmo, eu não reli. Então os livros são Um Sonho a Mais e Pra Vida Toda, da Nanda Meirelles.
Vamos conhecer a Fabiana. Ela tem 17 anos, está praticamente para se formar no ensino médio. E ela tinha um melhor amigo que meio que levava ela um pouco para o mau caminho. Mas esse melhor amigo acabou arrumando uma confusão na escola, foi expulso dessa escola e foi embora. Os dois perderam um pouco o contato. E isso fez com que ela voltasse para os eixos, sabe? Decidiu se focar no vestibular, em conseguir uma bolsa. E aí, é claro que como ela está tão focada no vestibular, ela não pode se distrair. E é então que entra em cena uma aluna nova. Essa menina acaba dando muito certo com a Fabiana, as duas se tornam amigas. E tem o irmão dessa menina, que é o Daniel. Os dois, eles se sentem muito atraídos um pelo outro. O Daniel é um pouco mais velho, acho que ele é uns 2 anos mais velho que ela. Ela fica naquela coisa de, será que eu devo me apaixonar? Será que eu não devo? Sabe aquela coisinha assim? É um livro bem legal, bem fofinho, super rapidinho de ler. E esse daqui eu mantive a minha nota inicial, né? Que foi a nota que eu dei há anos atrás, que foi 5 estrelas. E aí eu emendei a continuação, que é o Pra Vida Toda, que eu tive que diminuir as notas. Não é muito comum eu fazer em releitura, mas nesse caso eu tive que fazer. Porque coisas que eu aceitava quando eu tinha meus 18 anos, eu já não aceito mais, tá bom? Eu tô exagerando 18 anos, mas acho que vocês entenderam. Eu cresci, eu amadureci, eu li muitas coisas e as minhas opiniões divergiram um pouco com o que acontece aqui no livro. Então eu diminuí a minha nota de 5 estrelas favoritado para 4 estrelas e meia. Deixei no favoritado só em honra a Tiffany de anos atrás. Gente, é sério, eu me irritei muito. Nossa, eu queria entrar no livro e bater no Daniel. Nossa, ele faz um negócio que eu achei muito absurdo, que eu fiquei pensando, como que eu aceitei isso, sabe? E ainda ficava, ai, Daniel, crush da minha vida. Enfim, gente, a leitura é muito boa, tem no Kindle Unlimited. Eu recomendo muito, só que realmente aconteceu isso de que a minha cabeça mudou e o livro já não flui da mesma forma. Próximo livro da minha lista é Segredo de um Pecador, da Madeline Hunter, que é o último livro da série dos Rothwells. Esse era o livro que eu mais queria ler dessa série. É o livro que se passa com o Christian, que é o Lord Easterbrook. Foi tudo que eu esperava. Eu acho que eu coloquei muita expectativa nessa leitura e acabou que seguiu mais ou menos a mesma coisa dos outros livros. Seguiu mais ou menos aquele padrão e acabou que o personagem não me conquistou tanto. Mas é um livro muito bom que eu dei 4 estrelas. Não vou comentar sobre a história por ser o último livro de uma série. Por mais que essa série possa ser lida de forma independente, nós vemos aqui os personagens dos livros anteriores, então eu acho que, para não correr o risco de dar spoiler, melhor não falar nada. Mas a leitura é muito boa, só não foi tudo que eu esperava. O meu favorito da série segue sendo o segundo e o terceiro. Depois eu li Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Tem unboxing desses livros aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards. Gente, esse livro foi uma surpresa pra mim, porque eu já tinha tentado ler 2 vezes e a leitura não tinha fluído. Agora eu super amei, dei 5 estrelas. Eu acho que foi justamente tudo que eu tava esperando, porque eu já não estava esperando muita coisa, né? Todo mundo comenta que esse livro é o piorzinho da série, e aí foi realmente tudo que eu tava esperando. Em Trono de Vidro nós vamos conhecer a Selena. Ela é uma assassina e ela foi pega e está vivendo nas minas de sal de Endovier. É então que ela recebe uma visita e ela recebe uma proposta de se tornar a campeã do rei. Só que para ela ser essa campeã do rei, que seria a assassina de aluguel do rei, ela deve ir para um torneio onde vários assassinos, ladrões e tudo mais vão competir entre si para ver quem vai vencer. Caso ela vença esse torneio e se torne essa campeã do rei, ela vai ter que cumprir esse tratado, né, por 4 anos e depois ela vai ser livre, ela não vai ter que voltar para Endovier. Que Endovier é um lugar horrível, onde praticamente quem entra não sai. Claro que ela não quer voltar para lá. E aí que a história vai se desenrolar. Eu gostei muito, eu adoro a escrita da Sarah J. Maas, essa série é muito boa. Depois eu li Dona da Máfia, da Kel Costa, que é o último volume da trilogia Soprattutto. Essa trilogia ela se passa na máfia italiana. Nós temos aí a Giovanna, ela foi criada como prometida para se casar com o Pietro, que é o dom da máfia.
Só que tem um problema, ele é 16 anos mais velho que ela, e aí isso daí sempre foi uma coisa meio esquisita, principalmente pra ele. Nesse livro, em Dona da Máfia, nós temos a finalização da história dos dois. É uma história que tomou rumos bem interessantes e que com certeza vai envolver todo mundo. A Giovanna é uma personagem incrível, vocês têm que conhecer a Carabina, sério. É muito bom. Depois eu fiz a leitura de Árabe Honrado, que também faz parte da série Sem Fronteiras para o Amor, é o 10º volume. Eu adorei essa leitura, eu dei 4 estrelas e meia também. Nesse livro nós vamos conhecer a história do Farouk. Ele sempre foi muito respeitador. A opinião do pai dele era lei, mesmo que lá no fundo ele não concordasse. Ele acaba casando com uma moça que ele nunca viu, porque o pai mandou, né? Casamento super arranjado aí. E aí ele vê nesse casamento uma oportunidade de talvez fazer as coisas um pouco mais da forma como ele pensa. Então ele entra num acordo com a Zara, que é a esposa dele, e eles vão estabelecer uma relação primeiramente de amizade, e é muito legal. Eu adorei essa leitura. Passou super rápida. O Farouk é um personagem maravilhoso, a Zara também. Vale muito a pena essa leitura. Depois eu li um livro infantil. Fazia muito tempo que eu não li um livro mais infantil, que foi a mais bela de todas. Nesse livro nós vamos conhecer 2 irmãos, que são a Abby e o Jonah. Eles acabaram de se mudar para uma cidade nova e ainda estão naquela fase de adaptação. Um certo dia, o Jonah vai acordá-la para dizer que o espelho tá soltando luzes roxas. Ela fica pensando, é coisa da cabeça dele, ele sonhou, mas por via das dúvidas vai lá olhar pra ver o que tá acontecendo. E é então que eles são sugados pro mundo de contos de fada. Primeiro livro, eles vão conhecer a Branca de Neve e eles vão ter que fazer alguns ajustes aí na história da Branca, porque eles acabam atrapalhando o curso normal da história. É uma leitura bem gostosinha, bem interessante. Eu dei 4 estrelas porque é uma leitura que realmente é pra criança. Então eu tive que meio que colocar na minha cabeça, a minha cabeça de criança, e seria um livro que eu curtiria ter lido quando eu era menor. Depois temos Escândalo Perfeito, da Melanie Milburn, que foi o livro que eu dei 1 estrela e meia. Eu já tinha lido outro livro dessa autora, que inclusive é a continuação desse, que é O Inimigos no Altar. Eu comentei aqui que eu não curti muito a história, que os personagens me irritaram muito, mas que a leitura, apesar de tudo, foi ok, foi bem regular, na verdade, eu dei 2 estrelas e meia. Só que o que acontece? Eu fiquei curiosa para saber a história da irmã dessa protagonista. Elas são gêmeas que foram separadas. Ao nascer, cada uma foi para um lado e anos depois elas descobrem que elas eram gêmeas, sabe? E aí eu pensei, por que não? Eu já li o outro, né? Por que eu não tento ler o primeiro livro, que é o da Gisele? Gente, a Gisele era noiva, acabou tendo o noivado desfeito, ela foi super rechaçada pelo noivo por conta de um vídeo de conteúdo um pouco mais explícito, que acabou sendo um vídeo da irmã gêmea da Gisele. Quando tem início esse livro, eles já estão com o noivado desfeito, só que esse personagem, que eu não vou lembrar o nome, não faço questão também, ele vai atrás dela porque ele decidiu que ele a ama e que ele a quer de volta e tudo mais, e ele vai atrás dela. Só que ela tem um segredo, aconteceu uma coisa durante esse tempo que mudou a vida dela. E aí, o que acontece? Ela mudou como pessoa. Mesmo que ela ainda goste dele, ela não quer retomar esse passado, toda a bagagem que os dois têm e tudo mais. Só que o que ele vai e faz? Ele faz uma chantagem para que ela volte com ele. Basicamente é isso, eles vão passar esse 1 mês juntos, ele a todo instante atormentando ela pra voltar, ela toda destruída, mas também não conta o que aconteceu. Acabou que eu dei 1 estrela e meia pra esse livro. É um livro interessante, mas eu comentei nos stories, eu acho que assim, você pode até perdoar, mas você perdoar a pessoa não quer dizer que você precise ter um relacionamento com ela. Assim, eu acho que eles chegaram a um ponto que já não tinha mais como voltar ao respeito e... né? Não adianta. Não tem respeito, não tem relacionamento. Realmente eu não gostei da leitura. Depois eu fiz uma releitura, que foi do livro Caçam, da Paula Vendramini. Eu li esse livro em 2015 e eu curti muito essa leitura. Ele se passa em um mundo onde existem pessoas com poderes. Cada pessoa da família nasce com um poder. Normalmente as famílias puxam, né, o mesmo poder, mas existem as pessoas que são um pouco mais divergentes. Essa
menina, que é a Sally Bryant. Ela tem 15 anos e ela nasceu com o poder de ser uma intuerike, que seria o poder de intuição. Ela sabe quando as coisas vão acontecer e ela acabou não seguindo o poder da família, que seria o poder de Kassan, que é o poder de matar, digamos assim. A Sally Bryant, a família dela, na verdade, faz parte de um grupo muito seleto chamado Ocultos, que eles meio que vão colocar ordem nas coisas. Sempre que tem alguma coisa que tá fugindo um pouco ali dos planos, eles vão lá e fazem a faxina. E aí, a Sally Bryant vai crescendo e ela acaba ficando noiva de um desses ocultos, né, que é o filho de uma das famílias mais poderosas. Só que ela super detesta ele é uma pessoa bem... E aí que a história vai se desenrolar. História muito legal, muito envolvente, os personagens são bem cativantes, a leitura é muito rápida. Eu gostei muito quando eu li, eu dei 5 estrelas, agora eu baixei pra 4,5. Mas eu gostei muito da leitura, tanto é que logo em seguida eu finalmente decidi continuar a série e peguei o Intueri, que é o segundo, que eu dei 4 estrelas porque eu acho que algumas coisas não funcionaram muito ali pra mim. A leitura eu achei um pouquinho mais lenta, eu vi muita gente elogiando esse segundo, mas eu achei o primeiro melhor. Não sei quando vou ler o terceiro, mas é uma série que eu quero seguir, que eu achei muito interessante e que vale muito a pena ler. Depois eu fiz a leitura de Para Sempre Minha Garota, da Heidi McLaughlin. Sempre que eu posso, eu participo das leituras charmosas, né? São livros da editora Charme, a gente tem um grupo e sempre tem votação do próximo livro. Aí esse livro ganhou, eu fui ler. No começo eu tava amando a leitura. Só que eu acabei dando 3 estrelas e meia. E nesse livro nós vamos conhecer o Liam. Ele se afastou de todos, da família, da cidadezinha, da agora ex-namorada dele, seguiu o sonho dele e foi ser famoso. Atingiu sucesso como músico. Acaba voltando para essa cidade. Eu acho que são 10 anos depois que ele foi embora, porque ele acabou de perder um dos melhores amigos dele da época da escola. Um quarteto, né? Ele, a namorada dele, esse amigo e a namorada dele, que acabou se tornando esposa alguns anos mais tarde. E esse amigo acabou de falecer e ele acaba tomando essa decisão de voltar. Lá ele encontra essa ex-namorada dele, ele tem muitas surpresas com relação a ela. E ele fala que ele nunca a esqueceu. Ele toma a decisão de reconquistá-la. E o que acontece com esse livro? Eu acho que a autora conduziu ele para um caminho não tão interessante. O Liam, ele a todo momento, ele fala que ele tinha um motivo para ir embora, que não sei o quê, que ele amava ela, mas ele tinha que ter ido embora mesmo, blá blá blá. E aí, gente, o motivo. E foi realmente o que fez o livro ir ladeira abaixo pra mim, sabe? Não deu. Esse livro realmente não bateu muito comigo. Eu não curti o protagonista. Eu não aceitei as escolhas que foram feitas com esse livro. E aí acabei dando 3 estrelas e meia, porque é um livro bom, o começo foi interessante. Só não fluiu como deveria. E aí depois eu peguei pra continuar uma série que eu tinha começado há uns 2 meses mais ou menos, que é a série dos Irmãos Hunt. Eu tinha lido o primeiro livro, que é A Primeira Vista, e agora eu li os outros 4 livros que faltavam. Não vou entrar em detalhes com relação à história, porque eles são livros que você deve ler numa ordem ali, pra você poder conhecer a família de forma mais completa. O segundo livro, que foi o que eu li, né? Amor Inevitável, que se passa com a Blair. Gostei muito, dei 4 estrelas e meia pra ele. O terceiro livro é O Sempre Foi Você. Vocês sabem que eu tenho um fraco por histórias de segunda chance, aquela amizade que vai evoluindo, melhores amigos que se conhecem a vida toda. E aí eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu realmente gostei muito dos personagens. E ele se passa com a Emma e o Logan. O quarto livro dessa série é o Marcas do Passado, que se passa com a irmã gêmea da Blair, que é a Vicky. Eu gostei muito dessa leitura também, dei 4 estrelas e meia. E aí depois eu li Meu Destino, que se passa ali com o último irmão, o irmão Hunt, que é o que tem a história assim mais complicada, mas é uma história assim linda, muito cativante, muito tocante. Eu dei 4 estrelas e meia também, porque basicamente tudo poderia ter sido evitado com diálogo. E aí ele se passa com o Jason. O penúltimo livro que eu li foi A Bailarina e o CEO. Essa foi uma história que eu gostei muito, eu dei 5 estrelas. Nesse livro nós vamos conhecer o Ethan, que é um CEO,
e ele acabou perdendo a esposa por alguns fatores aí, não vou entrar em detalhes. Acontece bem no começo do livro, mas eu acho que é muito interessante que vocês realmente descubram o que tá acontecendo. Mas o Ethan prometeu que ele ia se vingar da pessoa que foi a principal culpada pela morte dessa esposa dele. A partir daí, todo o foco dele foi pra isso. E ele acaba chegando até a Sophie, ele conhece ela. E a Sophie tá passando por uma fase muito difícil. Ela é bailarina, descobre uma coisa com relação à saúde dela, ela vai precisar ser operada urgentemente, ela não tem o dinheiro pra isso. E aí, o Ethan, sem saber, acaba sendo uma super coincidência, tentando colocar o plano dele de vingança em ação, faz com que ela meio que tenha um relacionamento de fachada com ele. No final do mês, vai dar justamente a quantia que ela precisa para fazer essa operação. Foi uma leitura que eu curti muito, eu gosto muito de histórias que envolvem balé. Gente, eu sou apaixonada por balé. Os dois personagens, eles são muito cativantes. É aquele livro que você fica torcendo pelos dois a todo instante, que vale muito a pena a leitura. Recomendo muito, recomendo muito. E pra finalizar, eu li mais um conto da Catherine York, que é o Como Ganhar Seu Coração. Aqui nós conhecemos a Emily. Ela tem uma confeitaria que foi fundada pelo avô e pela avó dela. Ela trabalha lá com a prima. Só que a confeitaria tá indo à falência total. Ela já não tem mais de onde tirar o dinheiro. Ela não quer fechar essa confeitaria. Então ela acaba seguindo a loucura da prima e aceitando participar de um reality de confeitaria. E é lá que ela vai conhecer o Roman. Ele é um chefe, um cozinheiro muito famoso. Claro que um olha pro outro, se sente atraído, só que ele é jurado. Então, assim, tem outras coisas aí acontecendo. Foi uma leitura bem legal, dei 4 estrelas, mas vale muito a pena a leitura. Eu recomendo muito os livros dessa autora, eles são todos muito rapidinhos, muito envolventes, bem aquelas histórias clichêzinhas. Eu tenho certeza que vocês também têm aquele momento pra ler coisa água com açúcar, que você já sabe o que vai acontecer no final. Recomendo muito então. Então, gente, esses foram os 20 livros que eu li durante o mês de agosto. Lembrando que aqui embaixo eu deixo o meu link geral da Amazon e vocês comprando qualquer coisa por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada além disso. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu ou gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.